Em 1946, a Igreja no Brasil viveu um dos maiores acontecimentos marianos de sua história. No dia 31 de maio daquele ano, a nação brasileira foi solenemente consagrada ao Imaculado Coração de Maria. A iniciativa contou com decisiva participação dos missionários claretianos e mobilizou dioceses, paróquias, congregações religiosas e milhares de famílias em todo o país. Durante meses, o Brasil rezou, preparou-se e caminhou unido em direção àquele momento histórico. 80 anos depois, a Igreja volta seus olhos para essa memória, para renovar sua confiança na proteção materna de Maria. Entre fotografias, documentos e páginas da revista Ave Maria, é possível reencontrar a história de uma mobilização que marcou a Igreja no Brasil. A preparação para a consagração de 1946 envolveu comunidades inteiras e encontrou na comunicação um instrumento decisivo para chegar aos lares brasileiros. A consagração ao Brasil ao Coração de Maria não é só um fato isolado. Ele se encaixa dentro de toda a caminhada dos missionários claretianos no Brasil, iniciada em 1895, está dentro da consagração do mundo ao Coração de Maria, feito pelo Papa Pio XII em 1942, e a consagração de várias dioceses, de vários grupos, de várias instituições ao Coração da Mãe de Deus, que teve como ponto alto a consagração de todo o país em 1946. Como filhos do Coração de Maria, eles tiveram um protagonismo aí na linha dianteira. Foram eles que organizaram, que promoveram, que realizaram missões populares e, sobretudo, uma catequese mariana através da revista Ave Maria, que neste ano completa 128 anos. Foi um momento de graça para a congregação, mas também para a Igreja no Brasil, para o povo brasileiro. É importante contextualizar o momento em que isso aconteceu. O mundo havia passado ou estava ainda em meio à Segunda Guerra Mundial, e tudo aquilo que os horrores do século XX trouxeram de pior na humanidade. E trazer a figura materna de Maria, primeiro pelo Papa Pio XII, com a consagração do mundo, mas não apenas do mundo e também do Brasil, foi um movimento de poder também entender que a humanidade poderia caminhar de um modo diferente. Então a consagração ela se insere em um contexto de uma profunda crise da humanidade que busca, através dessa consagração, a Igreja procura reacender nessa humanidade aqueles valores que encontramos no Coração de Maria. A preparação não ficou restrita apenas ao Rio de Janeiro, onde aconteceria a cerimônia principal. Ela alcançou praticamente o país todo e mobilizou uma geração inteira de católicos que desejava confiar o futuro do Brasil à proteção da Mãe de Deus. Realmente foi um momento de poder intensificar e propagar ainda mais a devoção ao Coração de Maria, que desde a chegada dos missionários em 1895 já acontecia pelas missões populares, pelas igrejas consagradas ao Coração de Maria. No dia 31 de maio de 1946, o Rio de Janeiro acolheu a celebração nacional da consagração do Brasil ao Imaculado Coração de Maria. A cerimônia foi presidida pelo cardeal Dom Jaime de Barros Câmara e reuniu representantes de dioceses de diversas regiões do país. A imagem do Imaculado Coração de Maria foi conduzida solenemente ao altar em meio às manifestações de fé do povo. Ao final da celebração, foi lido o telegrama enviado pelo Papa Pio XII ao povo brasileiro. A mensagem, transmitida por Monsenhor Giovanni Battista Montini,
futuro Papa Paulo VI manifestava a alegria do Santo Padre pela consagração do Brasil ao Imaculado Coração de Maria e concedia sua bênção apostólica aos bispos, sacerdotes e fiéis participantes. A participação da Santa Sé reforçou a importância daquele acontecimento para a Igreja. A consagração do Brasil ao Imaculado Coração de Maria ultrapassava os limites de uma celebração nacional. Tornava-se um momento de profunda comunhão eclesial. Naquela ocasião, em 1946, os bispos do Brasil inteiro fizeram uma grande presença dentro da celebração, no ato da consagração. E assim foi um momento também de unidade de todo o episcopado brasileiro na cidade do Rio de Janeiro. "80 anos depois, a renovação da consagração não se limita à recordação de um fato histórico. A oração preparada para a celebração apresenta ao Imaculado Coração de Maria as alegrias, dores e esperanças do povo brasileiro. Ao renovar a consagração, a Igreja apresenta ao Imaculado Coração de Maria os desafios do Brasil de hoje, um gesto de fé que se traduz em compromisso com a vida, a solidariedade, a promoção da dignidade humana e também a construção da paz." Passados 80 anos, muita coisa mudou, mas ainda assim continuamos, em um contexto talvez mais global, de guerras, mas no contexto do Brasil, tudo aquilo que divide, e que são problemas comuns da humanidade, uma violência, as polarizações, e tantos outros problemas que afetam o nosso povo, é mais uma vez nos dirigirmos a este coração que escuta as nossas dores, as nossas angústias, também as nossas esperanças, e diante de Maria pedir que ela nos proteja. A Virgem Maria não é um ser divino, é um ser humano como nós, toda associada à obra de nosso Senhor Jesus Cristo, com uma missão toda especial, mas humana como nós. Nós, quando nos entregamos ao coração dela, queremos fazer o seguinte: temos diversas mazelas na nossa sociedade, diversas mazelas no campo político, diversas mazelas no campo econômico, mas estas mazelas não podem ter a palavra final. A palavra final quem dá é Deus nosso Senhor. Há 80 anos, bispos, sacerdotes, religiosos e fiéis uniram-se para confiar o Brasil ao Imaculado Coração de Maria. Hoje, uma nova geração é chamada a recordar essa história e a renovar a mesma confiança. Em Aparecida, coração mariano da fé do povo brasileiro, a Igreja voltará a rezar pela nação, apresentando a Deus pelas mãos de Maria as alegrias, os desafios e as esperanças do nosso tempo. Quando nós propomos fazer essa renovação da consagração do Brasil ao Imaculado Coração de Maria, queremos chamar a atenção de cada homem e mulher, de cada católico, de cada batizado, de cada devoto do Imaculado Coração de Maria, para ser no mundo aquilo que a Mãe de Deus foi. Maria, ela não viveu para si, ela não viveu a partir de si mesma, mas a partir de Cristo. A devoção de Maria, ela sempre, ao longo da história, ela traz esse sentido de alguém que está ali nos momentos mais difíceis da humanidade e protege a humanidade. No dia 13 de junho de 2026, festa do Imaculado Coração de Maria, o Santuário Nacional de Aparecida acolherá a missa de renovação da consagração do Brasil ao Imaculado Coração de Maria, presidida por Dom Jaime Spengler, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, representando todo o episcopado brasileiro. A celebração recordará um dos mais importantes acontecimentos marianos da história do país e renovará a entrega da nação brasileira ao coração daquela que há gerações é invocada como mãe,
rainha e padroeira do Brasil. E a presença de Dom Jaime, presidente da CNBB, significa esta unidade. A presença dele enquanto presidente da CNBB nessa ocasião e fazendo essa renovação, traz para aquele momento que vai acontecer a presença de toda a igreja do Brasil. E isso faz com que a gente se recorde que nós somos católicos. A Igreja Católica é a igreja da unidade. O que nos identifica é esta unidade, é a catolicidade. E a presença de Dom Jaime faz com que a gente crie esse vigor e solidifique esta consciência para que possamos fazer isso dentro da unidade que nos possibilita a Santa Mãe Igreja Católica Apostólica. O gesto, realizado em 1946, continua vivo. Renovar hoje essa consagração é de fato atualizar esse mistério de fazer com que a pessoa humana, o homem e a mulher do século XXI, possa de fato fazer um caminho de retorno a Deus e assim, olhando para o coração amoroso de Deus, pelo coração de Maria, ser presença de ternura no mundo. Para nós claretianos, tem um significado especial porque trouxemos também para a província o Ano Corde Mariano, que trata de resgatar, e mais que resgatar é aprofundar em todas as nossas obras, nas nossas atividades, no nosso modo de ser, a espiritualidade Corde Mariana, porque ela é parte da nossa identidade. E como parte da nossa identidade significa que também precisamos deixar-nos formar pelo coração de Maria. Santo Antônio Maria Claret trazia sempre a imagem da frágua, da forja, e Maria é aquela que nos forma no seu amor. E talvez o que mais podemos aprender de Maria, sermos formados, forjados no seu coração, é a revolução da ternura que tanto pediu o Papa Francisco e que este coração de Maria tanto nos ensina.